Atenção, senhores vereadores. Solicito a presença dos senhores vereadores para que possamos dar início à 59ª sessão ordinária. Saudar aqui a todo o público presente, a imprensa, saudar aos senhores vereadores, aos funcionários da casa, solicitar ao vereador Rogério Lins que assuma a primeira secretaria e proceda à chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex Sá presente. Aloísio Pinheiro. Doutor André Saco Júnior presente. Doutor André Capriotti presente. Toniolo na presidência. Batista Comunidade. Dinei Simão presente. Cláudio da Locadora. Vereador De Paula presente. Jair Assaf, Josias, doutora Karen Gaspar presente, professor Amazé presente, professor Mário Luiz presente, Maluco Beleza presente, Branco, Rogério Silva presente, Rogério Lins na secretaria, Sebastião Bognar, Roger Roque presente, Valdomiro Ventura. Segunda chamada, Luísio Pinheiro presente. Batista Comunidade, Cláudio da Locadora, Jair Assaf, Josias, Branco, Sebastião Bognar, Valdomiro Ventura. Senhor presidente, 14 vereadores presentes. 14 vereadores presentes, portanto, nós temos número regimental para darmos início à sessão ordinária de hoje. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Solicito ao senhor secretário a leitura da matéria do expediente de hoje. Antes, porém, gostaria de fazer uma saudação aqui a toda a família do nosso amigo Odin Giorgion, falecido no dia 6, dia da eleição, né, passada. E aqui está a sua família está presente, a dona Maria do Rosário, tá? E a toda a família que está presente aqui. A gente agradece a sua vinda aqui à Câmara Municipal. A gente gostaria que fosse de outra forma, mas infelizmente receba aqui o nosso abraço, o abraço de todos os vereadores dessa casa aí, pelo passamento do senhor Odin Giorgion. Solicitar aqui ao senhor secretário a leitura da matéria do expediente. Documento administrativo número 70 de 2014, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Encaminha a decisão proferida pela Igreja Primeira Câmara no processo em epígrafe. Documento legislativo, projeto de lei número 21 de 2014, de autoria do nobre vereador Valdir Roque. Dispõe sobre concessão de título de cidadão osasquense a senhora Sônia Maria Rainho Gonçalves. Ofício número 77 de 2014, da APOS, Associação dos Professores de Osasco e Região. Excelentíssimo presidente, vimos por meio deste solicitar a alteração do projeto de lei complementar número 15 de 2014, que está em tramitação na Câmara Legislativa de Osasco. Quem assina é a senhora Anai Cristina
Lima do Prado, presidente da APOS, Associação dos Professores de Osasco e Região. Anaí, corrigindo. Requerimentos de leitura. Requerimento número 50 de 2014, de autoria do nobre vereador Jair Assaf. Requer que seja extinta, por decurso de prazo, a Comissão Especial de Estudos, instituída pelo ato da presidência número 4 de 2014, no sentido de área a ser adquirida pela municipalidade a partir de 2014. Indicações. Indicação número 5966, vereador Maluco Beleza, indica serviço de troca de tampa de boca de lobo na Avenida Padre Vicente Melilo, no Moarama. Indicação número 5971, vereador Rogério Lins, indica serviços de limpeza, retirada de entulho e desratização da Viela Maria Angelita, no Jardim Buçocaba. Indicação número 5977, vereador Maluco Beleza, indica serviço de retirada de lixo e entulho na rua Heliotrópio, no Jardim Mutinga. Indicação número 5979, vereador Rogério Lins, indica serviço de tapa-buraco no cruzamento das ruas Benjamin Constante com rua Roberto de Molina Sintra, no Jardim de Abril. Indicação número 5994, vereador Josias, indica limpeza de boca de lobo na rua Sebastião de Melo Dias, no Jaguaribe. Indicação número 5997, vereadora Andréa Capriotti, indica reforma de sarjeta na Avenida Bandeirantes, no Jardim Aliança. Indicação número 6001, vereador Bognar, indica o levantamento de copa de árvore em toda a extensão da rua Malmiquer e no entorno do estádio Elzo Piteri, no Jardim das Flores. Indicação número 6002, vereador Rogério Lins, indica estudos para ampliação da MF professora Cecília Correia Castellani e aplicação de rondas periódicas no entorno da unidade que fica no Jardim Califórnia. Indicação número 6007, vereador De Paula, indica revitalização da área de lazer Manuel Hipólito de Souza. Indicação número 6024, vereador Branco, indica pintura de faixa de pedestres na Avenida João Ventura dos Santos, no Baronesa. Indicação número 6032, vereador Dinei Simão, indica limpeza de boca de lobo na rua Joana Pereira Dias, no Padroeira. Indicação número 6036, vereador Valdir Roque, indica reparos e manutenção na rua Rua Elza Fagundes de Moraes, no Jardim Roberto. Indicação número 6039, vereador Toniolo, indica serviço de tapa-buraco na Avenida Walter Boveri, no Novo Osasco. Indicação número 6057, vereador Maluco Beleza, indica retirada de entulho na rua Henrique Dias, esquina com rua Três Andradas, no Jardim Piratininga. Indicação número 6062, vereador Valdomiro Ventura, indica retirada de entulho na rua José Teixeira de Barros, na Vila dos Remédios. Senhor presidente, eram essas as matérias a serem lidas no expediente. Agradeço o nobre vereador Rogério Lins. Gostaria de agradecer e fazer o registro aqui da presença do nobre amigo vereador Fábio Ichi Yamato, que está aqui fazendo uma visita hoje cordialmente, né? Pelo menos até dezembro ele está aqui ainda como secretário, né? De dezembro para frente a gente não sabe, mas até dezembro ele é secretário ainda. E quero agradecer aqui a presença dele, é o secretário da Cultura, do nosso município, e eu gostaria de cumprimentá-lo. Pedir aqui ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a matéria de votação do expediente.
Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex Sá presente, Aloysio Pinheiro presente, doutor André Saco Júnior presente, doutor André Capriotti presente, Toniolo na presidência, Batista Comunidade, Dinei Simão, Cláudio da Locadora, De Paula presente, Jair Assaf, Josias, doutora Karen Gaspar presente, professora Mazé presente, professor Mário Luiz presente, Maluco Beleza presente, Branco presente, Rogério Silva presente, Rogério Lins da secretaria, Sebastião Bognar, Valdir Roque presente, Valdomiro Ventura. Segunda chamada, Batista Comunidade, Dinei Simão, Cláudio da Locadora, Jair Assaf, Josias, Sebastião Bognar, Valdomiro Ventura. Quatorze vereadores presentes. Vereadores presentes, portanto, nós temos número regimental para a votação das matérias do expediente. Questão de ordem. Questão de ordem da vereadora Mazé Favarão. Submeter-se ao plenário a inclusão da moção 210, de autoria da bancada do Partido dos Trabalhadores, com moção de congratulações à presidenta Dilma Vana Rousseff, reeleita no pleito eleitoral de 24 de outubro do corrente ano, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores. Em votação, o pedido de inclusão da nobre vereadora Mazé Favarão, de congratulações à presidenta Dilma Rousseff pela sua eleição. Os vereadores favoráveis à inclusão em votação. A inclusão permaneça como estão, os contrários se manifestem. Pela unanimidade dos senhores vereadores presentes, está aprovada a inclusão do requerimento da moção de Vossa Excelência. Solicito ao senhor secretário... Questão de ordem, nobre vereador. A leitura do próximo item. Questão de ordem, vereador. Eu queria que fizesse a inclusão da moção de pesares, número 209, do senhor Odin Georgion, pelo falecimento do dia 25. E, no momento oportuno, fazer um minuto de silêncio. E também uma moção de congratulação ao Dia do Servidor Público, que é hoje o número 211, o documento. Em discussão, em votação, o pedido de inclusão do nobre vereador Valdir Roque, para que seja incluído e votado na sessão do expediente de hoje, moção de sua autoria, de número 209, é uma moção de pesar pelo passamento do senhor Odin Georgion, e também da moção 211 do mesmo vereador, de congratulações a todos os servidores públicos, pelo dia 28, dia do servidor público. Os vereadores favoráveis à inclusão, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores, será incluído no expediente de hoje. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, a vereadora Karen Gaspar. Eu gostaria de convidar os participantes do torneio de dominó. Foi o primeiro torneio que a federação fez aqui no município de Osasco. O senhor Franklin, o senhor Olívio e Neivaldo. E o Bruno também, que faz parte, está aqui representando, para fazer parte aqui da mesa e acompanhar os nossos trabalhos. Quero cumprimentar aqui os vencedores do torneio aqui, o Franklin, o Olívio, o Neivaldo e o Bruno, e convidá-los para que possa, junto com essa mesa diretora, acompanhar a sessão aqui no nosso plenário. Solicitar aqui ao senhor secretário a leitura do primeiro item a ser lido, discutido e votado.
Requerimentos. Requerimento número 49 de 2014, de autoria do nobre vereador De Paula. Requer informações da Secretaria de Educação do município de Osasco sobre os critérios de preenchimento de vagas em maternais, berçários e creches, dentre outras questões. Em discussão, o requerimento do nobre vereador Francisco de Oliveira Leite, De Paula, requerendo informações da Secretaria de Educação do município sobre os critérios de preenchimento das vagas maternais, berçário, creche, dentre outras questões. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Moção. Moção número 209 de 2014, de autoria do nobre vereador Valdir Roque. Apresenta moção de pesar à família do senhor Odin Giorgion pelo seu falecimento no dia 25 de outubro. Questão de ordem. Em discussão, a moção 209 do nobre vereador Valdir Pereira Roque, moção de pesar pelo passamento do senhor Odin Giorgion. Questão de ordem. Questão de ordem, nobre vereador. Para discutir. 5 minutos, Vossa Excelência expõe. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, TV, Câmara, jornalistas, mas em especial a família do senhor Odin Giorgion, que está aqui representado pela Dona Maria, né, Dona Maria, do Rosário, os familiares e o João Giorgion, que é o nosso patriarcal ultimamente aqui. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, estamos aqui para manifestar um pouco de dor de ter perdido uma grande pessoa, mas mais do que isso, saber que ele construiu, ele ajudou esse país a estar na democracia hoje. O senhor Odin Giorgion, nome de um grande líder nórdico, né? Um deus nórdico, Odin, filho de imigrantes italianos, nasceu em Urupês, interior de São Paulo, ainda adolescente, mudou para São Paulo com seus pais e 6 irmãos. Jovem operário de origem católica, que foi a base intelectual de toda a sua trajetória, pois o Evangelho lhe ensinou fundamentalmente que Deus nos quer todos vivendo livres e com abundância. Se integrou na Juventude Católica, foi um dos fundadores na região de São Paulo da JOC, Juventude Operária Católica. Dentro da Igreja Católica, teve várias participações na Igreja Católica Internacional, como aqui nacional, na luta pelo mundo em condições de trabalho melhores. Casou-se em 1953 com Dona Maria do Rosário. Logo se integrou na ACO, Ação Católica Operária, também ligada à Igreja Católica, onde trabalhou na RCA, Vitor, no bairro de Jaguaré, em São Paulo. Teve atuação marcante em defesa da classe trabalhadora. Em 1962, passou a trabalhar na Cobrasma e logo se destacou entre os trabalhadores pela defesa dos seus direitos, formando comissão de fábrica para discutir a redução da jornada, melhores condições de trabalho, convênio médico aos seus colaboradores, dentre outros. Teve participação ativa na política de Osasco, tendo sido indicado para ser vice-prefeito. É bom cifrar, senhores parlamentares, senhores parlamentares, foi indicado como vice-prefeito na chapa do então nobre Guaçu Pitelli, onde que foi ocupado pelo Guido Colino. Primeiro suplente de vereador do MDB,
na gestão Guaçupiteri, onde exerceu a função de vereador também, no período do mandato de vereador, com ações sempre voltadas aos princípios sociais. Integrou o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, participando da diretoria, no mesmo período mais difícil da história desse país, no regime militar. Atuou ativamente nas ações da greve de 68. Atuou na Frente Nacional do Trabalho, FNT, subseção Osasco. Eu já recordo dele na luta da formação da FNT. Participou do Congresso Nacional e Internacional de Caráter Operário Cristão, promovido pela Ação Católica Operária. Já em meados dos anos 70, participou de várias ações com trabalhadores e também em alguns movimentos da Igreja Católica, que posteriormente culminou na fundação do Partido dos Trabalhadores. Foi um dos fundadores do nosso partido, partido da Dilma, nossa presidente, dos vereadores Aloysio Pinheiro, da nossa líder Mazé Favarão e do meu partido. Já foi diretor da Associação dos Moradores do IAPI. Na vida religiosa, que sempre se regeu suas ações, atuou na paróquia de Nossa Senhora Aparecida e sempre comandou várias ações através da Igreja Católica, né, Maria Luiz, que conhece muito. Foi membro da UAPO, União dos Aposentados de Osasco. Pai, marido exemplar, deixou esposa, a senhora Maria do Rosário Jorjão, com quem viveu 61 anos. 5 filhos que não pouparam honras e orgulho quando falam do seu pai. Um homem cristão, simples, honesto, digno, ético e que sempre acreditou e os ensinou com palavras e fundamentalmente com a sua vida, que é a construção do reino de Deus, começa pela boa vontade dos homens dessa terra. Faltando 35 segundos, eu quero dizer que essa família é vitoriosa. Se hoje nós temos o Partido dos Trabalhadores, eles têm um trabalho excelente, tem a mão deles lá. Se hoje a Igreja Católica faz trabalhos sociais, principalmente na Zona Norte, eles foram fundamentais. A família, liderada pelo Odin, liderada pelos filhos, pelas filhas, pelos netos, e principalmente essa mulher corajosa que sempre ficou do lado dele nesses 61 anos. O importante mais disso é a gente dizer da esperança, que esse senhor faleceu nas vésperas das eleições e queria votar. E o filho dele me contava, o dia que ele foi internado, para concluir, senhor presidente, o dia que ele foi internado, teve uma brincadeira, ele falou assim, eu quero ficar bom, que eu quero votar, ficar bem e vou votar na Dilma. Mas, infelizmente, ele não votou. Mas ele trouxe essa alegria e os familiares tendo essa direção. Obrigado à família que está aqui, obrigado, João Jorjão, obrigado, a dona Maria que está aqui, os filhos, os netos que estão aqui. Parabéns para vocês, ter um grande pai. É um orgulho para vocês e para nós do PT. Agradeço ao vereador. Continua em discussão a moção 209 do vereador Valdir Pereira Roque. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Para discutir a moção. 5 minutos. Presidente, senhores vereadores, aproveito para cumprimentar a todos, cumprimentar o público, também a imprensa aqui presente e os servidores da casa. Mas hoje eu quero cumprimentar de forma especial e reforçando os nossos votos de condolências à família do Odin, que, a exemplo do Valdir Roque, eu também conheci bastante, ele teve uma atuação importante por várias entidades, como já disse o Valdir Roque. Eu pedi para discutir a moção, senhor presidente, porque, de fato, nós precisamos fazer menção e referência a pessoas que lutaram e trabalharam tanto por Osasco. Um carinho, um amor muito grande, não só o Odin, mas toda a sua família. Eu não lembro, Valdir, nenhuma campanha, só para fazer essa referência, que nós não tivéssemos tido o apoio. Nós, eu falo, nosso partido, Partido dos Trabalhadores, tivesse tido o apoio, tivesse tido o carinho dessa família. Então, para nós, que somos vereadores, a vereadora Mazé, eu, Aloysio e o Valdir Roque, formamos a bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara, para nós se trata de uma pessoa que nós gostávamos, respeitávamos muito e que merece todo o nosso respeito e o nosso carinho. Eu estive
algumas vezes com o Odin, e por força do tempo nosso, que é muito corrido, era bom que tivesse encontrado mais tempo o novo vereador Mário Luiz, porque era muito comum ele transferir para a gente sempre uma palavra de esperança, a palavra da gente não desistir da luta. Isso é fundamental. A gente não encontra muitas pessoas encorajando, dando força, dando apoio, não, é o contrário. Então, isso é importante que a gente diga aqui. O Odin da UAPO, que eu acompanhei a UAPO muitos anos também, sempre vários vereadores, não só eu, apoia essa União dos Aposentados Pensionistas de Osasco, que nós tínhamos lá a presença do Odin firme participando ali, a igreja Nossa Senhora Aparecida, lá do Piratininga, a Frente Nacional do Trabalho, que eu tive a oportunidade de conhecer, não só o Odin, o Groff, que já não está conosco também, e tantos outros que fazia um trabalho meio assim casado, participava da Igreja Católica, participava da Frente Nacional do Trabalho, participava também do nosso partido, da formação e da construção do PT. E ainda a Associação Amigos de Moradores lá do Jardim IAPI, que eu tive também oportunidade de ter participado em algumas reuniões, algumas vezes lá com o Odin, sendo um dos seus diretores. Então, é um trabalho bastante importante que a gente jamais poderia, quem conheceu o Odin e que tem um mandato de vereador ou algum mandato representativo, poderia deixar de fazer aqui na referência. Mas eu quero também aproveitar esse tempo para pedir a Deus que Ele possa dar força, Dona Maria, dar apoio para a família da senhora, uma família maravilhosa, uma família que é um orgulho, é um exemplo, ali naquele pedacinho gostoso da Zona Norte, e dizer que Deus, Ele é maravilhoso, Ele sabe todas as coisas, e não somos nós que determinamos onde e quando as coisas vão acontecer. Mas certamente Ele vai, e já está dando o conforto, a esperança, e certamente a sua família vai continuar muito unida, que era assim que o Odin gostava, e nós temos essa certeza aí na presença da Dona Maria, dos seus familiares aqui, de todos vocês. E para encerrar, eu quero dizer, Valdir, que você está de parabéns por ter lembrado de fazer essa moção a tempo, porque, de fato, esse voto de pesar, ele expressa mesmo um sentimento do vazio de uma liderança, que mais uma liderança que nos deixou, e que vai fazer falta no duplo sentido. Falta pelo amigo, pela pessoa que ele era, e falta pelo seu próprio trabalho, pela sua força, e, portanto, tudo aquilo que ele fez, e que certamente, se não fosse acometido de uma doença, e depois, infelizmente, ter falecido, ele faria muito mais. Porque uma das coisas que eu lembro dele, Valdir, é que ele falava que ele era velho. Eu falava, não, velho é quem não serve para mais nada. Você é o contrário. Eu queria ser velho igual você. Faz tanta coisa que às vezes dá uma vergonha da gente ser tão novo e não conseguir fazer tanto que ele fazia. Então, na verdade, eu quero deixar aqui os meus votos de pesar, mas ao mesmo tempo de homenagem a essa família maravilhosa que, com a graça de Deus, vai continuar firme no coração da nossa querida Osasco. Muito obrigado, viu? Agradeço, vereador. A moção 209 do vereador Valdir Roque continua em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Para discutir, senhor presidente. O vereador Mário Luiz dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, queridos funcionários da nossa casa, cumprimento especial para a família do senhor Odin, lá do meu bairro. Na realidade, nós estamos vindo apoiar a moção de pesar à família do senhor Odin Georgian pelo seu falecimento no dia 25 de outubro. Dizer que, em nome do PSB, do Partido Socialista, nós queríamos também enviar as nossas condolências para toda a família, o nosso pesar. O senhor Odin era uma pessoa que lutava muito.
Eu sempre digo que eu admiro as pessoas que cuidam de si, porque não é fácil cuidar bem de si. Admiro muito mais as pessoas que cuidam de si e da sua família, que também é muito difícil. Mas tenho uma admiração muito profunda pelas pessoas que, além de cuidar de si, além de cuidar da sua família, cuidam da comunidade, cuidam da sua cidade, do seu país. E o senhor Odin é aquela pessoa que tinha aquele espírito público de cidadania. Então sempre estava preocupado com o bairro, participava das lutas do bairro, sempre estava preocupado com os trabalhadores, com a luta dos trabalhadores. Depois de militar bastante tempo na Frente Nacional do Trabalho, no PT, ele também participou bastante da União dos Aposentados de Osasco. Era uma das pessoas que incentivavam muito a participação. Incentivavam muito a participação popular nos assuntos de interesse da população. Então tínhamos e temos um respeito muito grande por essas pessoas, em especial pelo senhor Odin, pelo trabalho, pela luta que ele fez. Nós sabemos que uma parte das pessoas, como eu disse, cuidar de si, cuidar da sua família já é uma tarefa muito grande. Mas essas pessoas que cuidam, além de si, da sua família, cuidam da comunidade, cuidam da cidade, cuidam do interesse do país, têm uma preocupação com as pessoas. Eu acho que esse cidadão, essa cidadã, são indispensáveis para a vida da comunidade, para a vida da sociedade. Eles fazem da doação, da dedicação ao outro, um objetivo de vida. Então nós não poderíamos deixar passar essa oportunidade, vereador Valdir, para homenagear o senhor Odin e dizer que nós vamos votar favorável, parabenizar você pela moção, pelo vereador Aloysio também, pelas palavras que disse aqui. E nós desejamos à sua família conforto, porque ele combateu o bom combate, guardou sempre a fé. Então tem o nosso profundo respeito, ele e toda a sua família. Dona Maria também, um abraço especial para a senhora. E eu passava ali na Avenida João Del Papa, que nós chamávamos de Avenida B, e ele sempre nos recebia, quando estava ali próximo, sempre recebia com muita cordialidade, com muito afeto, sempre uma pessoa comunicativa e sempre preocupado com as coisas da cidade, com as coisas da comunidade. Então, tem o nosso respeito, senhor presidente. Eram essas nossas considerações nessa questão, senhor presidente. Agradeço, nobre vereador. Continue a discussão a moção 209 do nobre vereador Valdir Roque, que dispõe uma moção de pesar pelo falecimento do senhor Odin Jorjão. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os senhores vereadores favoráveis à moção, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Moção número 210, de 2014, de autoria da nobre vereadora professora Mazé, e bancada do PT e outros. Apresenta a moção de congratulações à presidenta Dilma Vana Rousseff, reeleita no pleito eleitoral de 26 de outubro do corrente ano, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores. Em discussão, a moção de número 210 da nobre vereadora Mazé Favarão, que dispõe sobre moção de congratulações a Dilma Rousseff pela eleição de presidenta da República. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos, a todas. Era razoável, esperado, que nós fizéssemos essa moção de congratulações a rigor, mais do que da bancada do Partido dos Trabalhadores, mas de todos aqueles
vereadores aqui desta casa que se posicionaram nesse pleito pela reeleição da presidenta Dilma, né? Eu vou ler rapidamente a justificativa. 54.501.118 eleitores votaram pela continuidade do processo de mudanças que tirou milhões de brasileiros e brasileiras da linha da pobreza, que abriu centenas de vagas em universidades federais e cursos técnicos, que permitiu que milhares de trabalhadores conquistassem sua casa própria e que alçou o Brasil a um nível de reconhecimento e respeito internacionais inédito em nossa história. Parabenizamos também o candidato adversário, o senador Aécio Neves, pela participação no pleito, bem como todos aqueles e aquelas que se envolveram num dos maiores processos eleitorais do mundo. Então, é para esta moção que eu peço o voto dos vereadores da nossa Câmara. Mas eu queria considerar também o que significou essa eleição, né? Nós vimos que foi uma das eleições mais acirradas, de fato, a eleição mais acirrada desde o fim da ditadura militar, em 89. Nem a eleição do Collor e do Lula, em 89, foi tão acirrada assim, até porque muita coisa mudou e nós conseguimos puxar um pouquinho o breque de mão da imprensa, que é absolutamente da grande imprensa tendenciosa no nosso país, né? Haja vista a tentativa de golpe da revista Veja, que sai todos os domingos, mas que na semana passada saiu na sexta-feira, né? Quer dizer, não foi mera coincidência, evidentemente, com ilações, com acusações, com deduções próprias de quem tem lados para defender, né? Queria enfatizar, e de uma maneira muito feliz, como educadora que sou, a participação da juventude. Então, aquela juventude que saiu às ruas no ano passado, em junho, julho do ano passado, percebeu o que estava em jogo. Percebeu que nós estávamos prestes a retroceder na perspectiva de submeter-nos novamente ao imperialismo que busca reduzir os países considerados por eles periféricos a simples quintais dos seus monopólios, tá? E a juventude saiu à rua. E isso é muito bom, porque nós precisamos da juventude na rua. Mais ainda, porque nós elegemos um Congresso que, segundo todos os analistas, de todas as vertentes políticas, é o Congresso mais conservador também desde a ditadura militar. E isso significa um breque de mão puxado para o atendimento das reivindicações. Então, é necessário que continuemos em luta, é necessário que continuemos na luta, nas ruas, todos os que votamos, os que, embora não tenham votado, compreendam a importância de políticas públicas para reduzir a desigualdade, de políticas públicas que coloquem o povo no foco das atenções. Então, é necessário que saiamos à rua, que nos mantenhamos à rua. É necessário que defendamos a democracia para que posições como as expressas na Globo e na própria Veja, pela extinção do Partido dos Trabalhadores, não tenham eco. Isso não é democracia. Isso, nos clássicos, chama-se fascismo. Isso, nos clássicos, chama-se autoritarismo e ataque à democracia. Então, nós temos que estar nas ruas. Nós temos que nos manter também, principalmente, porque a presidenta Dilma, antes de ser eleita, no seu discurso de já eleita, não de posse, que vai acontecer, ela mencionou a necessidade da reforma política e aceita e vai impulsionar a necessidade de um plebiscito oficial para a convocação de uma constituinte unicameral, sem financiamento de campanha, com proporcionalidade, um homem, uma mulher e um voto, para fazer a verdadeira reforma política. Nós não podemos deixar que a reforma política, demandada, clamada pela totalidade do povo, os que votaram na Dilma e os que não votaram na Dilma, fique nem na mão do STF,
nem na mão do STF, ele não tem o poder político para isso. O poder político somos nós, que somos eleitos, são os que serão eleitos para isso, e também não podemos deixar na mão desse Congresso, que reconhecidamente é um dos congressos mais retrógrados, mais conservador e, portanto, mais antipovo. Portanto, eu peço que, mais do que pelas minhas palavras, que seja votada a moção que busca unir esse país, porque somos todos brasileiros, norte e sul, brancos, negros, pobres e ricos, somos todos filhos de uma mesma pátria e servimos a mesma mãe brasileira. Muito obrigada. Agradeço a vereadora. Continua em discussão a moção 209 da nobre vereadora Mazefa Varão e outros do PT. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Para discutir. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, a família do senhor Odinho, senhores jornalistas, senhoras jornalistas. Confesso que eu gostaria de estar apresentando também a moção de congratulação ao candidato Aécio Neves, que perdeu, sim, a eleição, né, candidato do PSDB. E, numa democracia, nós respeitamos quem ganha a eleição, né? A bancada do PSDB, nesta Casa de Leis, respeita, sim, a democracia, respeita o candidato que ganhou a eleição, muito embora tenha sido uma eleição difícil, né? Para nós, a bola bateu na trave, para o time adversário, a bola entrou, e eu acho que não tem perdedores, né? Tanto o plano A, né, o time A ou o time B, o partido do PT ou do PSDB, teve um ganhador e teve um perdedor, mas quem perde mesmo é o povo. Quem perde é o cidadão brasileiro que perde. Porque quase que 50% de um lado, quase que 50%, mais 1%, 1,5%, 2% a mais, né, houve a vitória do PT. E nós respeitamos democraticamente, né, a vitória do PT. O Estado de São Paulo, né, o Sudeste, o Sul, se manifestaram, né, a favor do PSDB. Mas o nosso país é grande, né, as nossas diferenças são grandes, e todos nós somos brasileiros. De norte a sul, nós temos brasileiros e todos eles precisam de atenção, de respeito, precisam de um governo sério. Compete à presidente Dilma entender os movimentos que houveram no ano passado. Os movimentos que houveram nas ruas do ano passado não foram movimentos só para reforma política, muito pelo contrário, né? Foram movimentos para a reforma da saúde, da educação, do bem-estar, da qualidade, contra a corrupção, pela liberdade da imprensa. Assegurar a liberdade da imprensa. A imprensa também foi chamada de imprensa servil quando dos processos do mensalão. E o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu pelas provas de que havia dolo. Julgou e condenou. Nas manifestações da imprensa agora, da revista Veja, da Globo, de todos os canais de comunicação, eles estão veiculando informações verídicas da Polícia Federal e que vem de uma delação premiada, cuja delação premiada ela é recheada de obrigações daqueles que denunciam, sob pena de aumentar a sua pena, no caso do Youssef, no caso do diretor da Petrobras. Então, é muito prematuro falar que a imprensa é comprada, que foi um golpe, né? Na minha forma de ver. Na minha forma de ver, nós estamos enxergando apenas um vagão. Vamos enxergar o trem inteiro, para ver o quanto de informação nós teremos e quanto que isso comprometerá os deputados, senadores,
governadores, enfim, tantos agentes políticos, né, que comandam esse país que estão envolvidos. Mas acabou a eleição. E nós respeitamos democraticamente, né, a eleição da presidente Dilma Rousseff. Compete a ela agora governar para o país inteiro e entender os reclamos do nosso povo, as dificuldades que o nosso povo tem na reforma tributária, na reforma da saúde pública, na reforma da educação, no transporte público, na reforma política. E o nosso Congresso, quer queira, quer não, quem elegeu foi o nosso povo. E eu respeito o sufrágio universal do nosso povo. Nós temos que respeitar, porque são servidores públicos, agentes públicos, e nós temos que respeitar. É honroso ser servidor público, e hoje é dia do servidor público. É nobre a arte de servir ao bem público. Então, democraticamente, minha cara vereadora, nós votaremos sim favoravelmente, nós reconhecemos a vitória da presidente Dilma Rousseff e tenho a certeza que ela terá uma árdua tarefa de unir aquilo que ela desuniu, de unir o nosso povo, de unir todas as correntes do nosso país e fazer um governo para todos, em benefício de todos. Muito obrigado. Agradeço, vereador. Continua em discussão a moção 209 da nobre vereadora Mazé Favarão e outros. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores favoráveis à moção, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, portanto, a moção pela unanimidade dos senhores vereadores presentes, que apresenta a moção de congratulações à presidenta Dilma Rousseff. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Moção número 211, de autoria do nobre vereador Valdir Roque. Apresenta a moção de congratulações ao Dia do Servidor Público. Em discussão, a moção de número 211 do nobre vereador Valdir Pereira Roque, que apresenta a moção de congratulações ao Dia do Servidor Público. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Valdir. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Presidente. Questão de ordem, vereador. Sem atrapalhar o vereador Valdir Roque, alguns jornalistas estão me passando que a internet aqui não está sendo possível conectar, né? E também não está saindo a pauta da sessão do dia de hoje na internet e na Câmara Municipal. Obrigado. Estou externando aqui o sentimento do jornalista aqui presente. Quero agradecer e agradecer a Valdir Roque. Está ocorrendo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, TV Câmara, jornalistas presentes, público presente. Bem, eu fiz questão de assumir a tribuna para falar da importância desse dia, 28 de outubro, que é o dia do funcionário público, do servidor público. Sabemos que nenhum governo, nenhuma gestão, que nenhum gestor funciona sem seus colaboradores, seus líderes, o servidor público, aquele que é responsável pelas tarefas diárias do dia a dia do governo. Queremos agradecer pelo justo e merecido destaque a todos os que, no esmero de suas funções, honram o cargo que exercem. Considero muito importante dirigir-lhes esta mensagem de agradecimento e incentivo, para que continuem a elevar a consciência do papel do crescimento e do desenvolvimento do nosso município. Devemos estar convencidos de que a dedicação ao serviço público, fundamentalmente nos princípios da responsabilidade, da ética profissional, é uma das mais importantes formas de exercitarmos a cidadania. Agradecendo a sua dedicação, parabenizamos pelo Dia do Servidor e por fazer parte do nosso governo, seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo e seja no Poder Judiciário, que são todas as esferas desse país, desse Estado e desse município. A mais honrosa das ocupações é servir
o público e ser útil ao maior número de pessoas. Parabéns, servidor público, pelo seu dia. Obrigado, presidente. É merecedor, com funcionário público. Há muitos avanços que temos que ter para os funcionários públicos, seja do Poder Legislativo, seja do Poder Executivo. Mas estamos no caminho certo. É essa pessoa que muitas vezes tem que ser psicólogo, sociólogo, ter um ouvido enorme para escutar os reclames da sociedade, mas também para orientar, para discutir, para conversar. Por isso que o funcionário público ele é fundamental para a máquina administrativa, para a máquina, seja administrativa no Poder Federal, no Poder Estadual e no Poder Municipal. É o funcionário público que é o recepcionista da pessoa que vai lá ou pagar seu tributo, ou exigir alguma coisa, ou pedir, ou ser orientado. Por isso que ele tem que ser, muitas vezes, mais do que um amigo. Ele é uma pessoa que orienta, é uma pessoa, um companheiro que está presente nas horas difíceis e nas horas fáceis. Porque ele tem que estar atento para orientar, discutir e fazer bem o trabalho público. Por isso que ele é um guerreiro nas horas difíceis e nas horas boas. Por isso que parabéns, nesse dia 28 de outubro, parabéns funcionário público de qualquer esfera. Obrigado. Agradeço ao vereador. Continua em discussão a moção 211 do nobre vereador Valdir Roque. Não havendo que discuti-lo, está em votação. Senhores vereadores favoráveis à moção, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção de número 211 do nobre vereador Valdir Pereira Roque, que apresenta a moção de congratulações ao Dia do Servidor Público. Quero só justificar aqui ao novo vereador, doutor André Sacco, que o link que nós recebemos aqui no plenário é um link que vem da prefeitura. A gente está verificando, entrando em contato com a prefeitura para verificar o que verdadeiramente está ocorrendo, uma vez que nós também estamos tendo dificuldade aqui para acessar. E quanto à relação à pauta, também estamos verificando o que ocorreu, até porque eu tenho informação de que está na pauta, porém, está na pauta não, está lançado, porém, pedir para abrir aqui não consta. Então, nós estamos verificando o que verdadeiramente está ocorrendo. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Me causou estranheza agora a Câmara Municipal se beneficiar do link da Prefeitura. Porque o link wireless da Prefeitura, a empresa me parece que parou, não está recebendo. É um link fraco demais. A internet gratuita na cidade. Então, eu penso que o link tem que ser da Câmara Municipal. Nós temos aqui equipamentos de informática, técnicos suficientes para que a gente possa ter o link aqui da Câmara. Receber o link da Prefeitura aqui, eu acho que é subestimar a Câmara Municipal e confiar demais no Executivo, que não está tendo gestão nem com o serviço de internet gratuita que prometeu ao nosso povo. E a gente sabe que o custo da internet é muito caro. Só o Instituto Curitibano de Informática são 30 milhões. A Fundação Israel Pinheiro, mais 19 milhões. A empresa que geria a internet gratuita, quase 12 milhões. E não tem link, isso aí tem que ser democratizado. Então, deixo aqui a minha estranheza, meu caro presidente. Vossa Excelência, que conduz esta Câmara com tanto rigor, com tanta eficiência, nós temos que ter o link da Câmara Municipal. Muito obrigado. Agradeço, vereador. Nós temos um link de 10 megas que é destinado exclusivamente para a imprensa. A gente está verificando o que está ocorrendo. Ainda no decorrer da sessão, nós informaremos o que está acontecendo. Mas 10 mega é o suficiente para que possa atender com presteza aí a imprensa da nossa cidade. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Senhor presidente, não existem mais matérias para serem lidas, discutidas e votadas neste expediente. Não havendo mais matéria para ser lida, discutida no expediente, nós vamos passar aos senhores vereadores inscritos. Com a palavra o vereador Valdir Roque, remanescente da sessão passada. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, TV Câmara, jornalistas. Bem, primeiramente eu quero saudar e agradecer
aos eleitores da nossa presidenta Dilma, mas também agradecer aos eleitores do Aécio, que ficou em segundo lugar, mas demonstra que a democracia está cada vez mais fortalecida. Isso é importante, é importante. E é importante que nos Facebooks, nos jornais que querem disseminar uma divisão, esqueça, nós somos brasileiros, falamos do norte ao sul, do leste ao oeste, do nordeste, do centro-oeste, falamos a mesma língua. Temos culturas um pouco diferentes, mas somos negros, somos brancos, somos vermelhos. Somos povos que viemos da África, da Europa e daqui. Os avícolas, silvícolas. É isso, né? Então, esqueçam. Essas pessoas que querem fazer divisão, deixa a poeira baixar. Porque quando faz uma lei no Congresso, ou no município, no Estado, mas principalmente no Congresso, a lei vale para todo o Brasil. Esse país enorme, de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Esse país que hoje está nas televisões, nos jornais internacionais, como um dos países que acabou com a fome. Não é, professor Mário Luiz Guide? Saiu. Esse país que cresceu, que hoje tem um orçamento espetacular. Lógico que temos problemas no Brasil, lógico que temos problemas de reforma agrária. Nós temos que ter 40 horas para o trabalhador. Lógico que nós temos que fazer uma reforma tributária e fiscal. Lógico que nós temos que fazer uma reforma política. Uma reforma política, eleitoral e partidária. Lógico que nós temos que distribuir mais renda. Fazer uma lei para a gente tributar os 5% da população que manda mais de 40% do Brasil. Lógico que nós temos que defender nossas empresas nacionais. Lógico que nós temos que ter um mercado comum, seja interno, seja externo. Lógico que nós vamos precisar do PSDB, do PT, do PR, do PROS, do PSD, do PV, dos partidos que compõem esse Brasil, que são oriundos dos negros, dos brancos, dos vermelhos, de várias culturas. É isso que nós temos que chamar. A votação do PSDB como do PT foram excelentes e demonstrou a consciência política, apesar que nós precisamos de mais e mais consciência política. Por isso que é importante a gente ficar nessa tribuna e convocar quem votou no Aécio, quem votou na Marina, quem votou em branco, nulo, quem teve abstenção, que teve quase 25% do eleitorado, a falar de praticar a cidadania, o sufrágio universal, que é a coisa mais importante que tem no mundo, que é a democracia. Por isso que eu, nessa tribuna, peço a todos que votaram em A ou B, em C ou D, que temos que nos unir para defender o povo brasileiro, com propostas dignas, conversar com o Congresso, organizar as entidades no Brasil, organizar associações amigos de bairros, os sindicatos, que estão devendo muito para a sociedade, precisamos discutir. Seja patronal, seja de trabalhadores. Nós, povos, já contribuímos muito para o Brasil, mas vamos contribuir mais. Queremos nossos filhos, nossos netos fazendo ProUni, estando na Universidade Federal. Queremos que incentiva o Brasil sorridente, remédio mais barato. E outra, nós temos que rever também o salário do aposentado, que tanto contribuiu. Então, esses 4 anos do governo que ganhou o governo Dilma, vai ter uma responsabilidade de mexer nas instituições, mexer no ponto nevrálgico, que são as instituições que são conservadoras. Nós temos que abrir, discutir, fazer as reformas e as votações necessárias. Por isso que é importante conclamar as entidades, fazer referendo, fazer mais referendo. No Uruguai, se eu não me engano, não sei se foi plebiscito ou referendo, da votação da minoridade. No Uruguai, onde o grande presidente Mojica saiu, sabe o que ganhou? Contra abaixar a minoridade. Contra, para ficar em 18 anos. Vamos fazer isso no Brasil. O porte de arma, o aborto. Nós temos que discutir o Brasil crescer, evoluir. Ter um projeto de incentivo às grandes empresas. É isso que nós precisamos. Por isso, parabéns, presidente Dilma. Parabéns, senador Aécio, para trazer para nós a democracia que é essencial para o nosso Brasil. Muito obrigado. Agradeço, vereador.
Continua com a palavra os novos vereadores. Antes, porém, só informar aqui, verdadeiramente a nossa pauta de votação está, sim, no site, tá certo? A dificuldade está sendo de acessar, mas ele está no site, sim. E temos outra informação também, que o problema nós estamos tendo um problema no nosso servidor lá na prefeitura, e por isso que não tem previsão mesmo de retorno do talento, mas nós estamos com esse problema lá, e por isso que nós estamos sem internet aqui na casa. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador doutor André. Nosso servidor na prefeitura. Nosso servidor não, está com problema no servidor da prefeitura. A prefeitura disponibiliza para todos os órgãos públicos o serviço de internet, gratuitamente. Sim, sim. Tá certo? Mas nós temos a NET aqui, que tem a responsabilidade de veicular também. E sim, parece mas que é contratual. Esse que está disponibilizado para a imprensa é um serviço vindo da prefeitura. Nós temos 10 megas disponibilizado para nós, pela prefeitura, que está com problema. A gente entrou em contato com eles, estão tentando solucionar o problema, assim que resolver. Isso não interfere nos trabalhos da casa. Questão de ordem. Só precisamos saber se esse problema no servidor da prefeitura é por uma questão física, operacional ou financeira. A informação que eu tenho é operacional. Operacional. E ela, no momento oportuno, restabelecerá a internet para todos os nossos amigos da imprensa. Quanto à casa, a casa está trabalhando normalmente. Com a palavra, a vereadora Andréia Capriotti. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Só para agradecer a atenção do senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador. A gente fica atento a essas informações. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, a imprensa, aos internautas que nos assistem, ao público presente que está aqui, em nome do Nino, muito obrigada pela presença. Quero também aqui externar e parabenizar a nossa presidenta Dilma, que foi acirrada realmente as eleições, e gostaria de parabenizá-la. Gostaria de ressaltar que não será uma tarefa fácil administrar o Brasil, depois de um epílogo que acabamos de assistir, que ficou registrado que houve uma divisão no Brasil, não há como negar, né, essa divisão, que a nossa presidenta terá que conquistar esta parte que cansou de ver a corrupção ser tratada como eu não sabia, e mostrar muito mais agora um governo transparente, combatendo, como ela bem disse, combatendo a corrupção em seu partido. Doa a quem doer. Foi uma entrevista que ela deu ontem no Jornal Nacional, não só no partido dela, como em outros, né? Não como no partido dela, como em outros. Doa a quem doer, o corrupto ao corruptor. Então, só assim ela poderá conquistar a outra parte que lhe disse não. A tarefa será muito difícil. Porém, presidenta, desejo uma boa sorte. Também desejo sorte aos candidatos que foram eleitos a deputados estaduais e federais aqui na nossa cidade. Desejo muita sorte mesmo. E que não se esqueçam do nosso povo aqui de Osasco.
e que essa casa esteja aberta sempre, sempre ao povo da nossa cidade para ouvir, abraçar, enfim, e dizer: estamos aqui para vocês, sempre o que precisarem, estamos aqui. Presidente, no dia de hoje, quero também externar uma triste notícia. Na sexta-feira retrasada, nós tivemos o Miss Infantil Osasco, foi realizado, inclusive o colega vereador Rogério Lins estava, e uma das nossas juradas do Miss estava lá também, e ontem ela veio a falecer. A Ingrid, ela foi produtora também do Miss Plus Size aqui de Osasco, ela veio infartar, e gostaria também, no momento oportuno, que fizesse um minuto de silêncio. Tá? O nome dela é Ingrid, foi o enterro ontem, e eu gostaria de um minuto de silêncio para essa pessoa que também contribuiu para a nossa cidade. E dizer que, no dia de hoje, um dos meus requerimentos foi feito um pedido de poda de árvore na Rua Caieiras, no número 183, na Vila Menck. E espero que, com o decorrer do tempo, aí a gente possa contar mais e mais com o nosso executivo e dizer que essa casa e essa vereadora está sempre à disposição de todos. Obrigada, presidente. Eram essas minhas palavras no dia de hoje. Agradeço, nova vereadora. Continua com a palavra os senhores vereadores. Vereador Mário Luiz. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Alex Sá. Assim que possível, eu gostaria que fizéssemos um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do acidente de ônibus que ocorreu em Ibitinga, onde tiveram 11 falecidos. Borborema, entre Borborema e Ibitinga. No momento oportuno, faremos um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Odin Jorjão, senhora Ingrid e também as vítimas desse acidente trágico lá que envolveu os estudantes lá da cidade de Borborema. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, imprensa presente, queridos funcionários da nossa casa, aqueles todos que nos assistem, nós estamos assumindo a tribuna, senhor presidente, para encaminhar algumas indicações. Nós estamos fazendo algumas indicações ali para o Portal do Oeste, Baronesa, Vila Ivone, Munhoz, indicações a respeito de tapa-buracos, tampa de boca de lobo, poda de árvore, uma série de manutenções que a nossa cidade precisa. Ao todo, são 40 e poucas indicações que nós estamos fazendo a respeito daquela região. Eu queria também aproveitar a oportunidade, senhor presidente, e parabenizar os companheiros do Partido dos Trabalhadores, o PT, pela eleição da presidente Dilma. Também parabenizar os companheiros do PSDB pelo desempenho do candidato Aécio Neves nas eleições. A situação política que resulta das eleições é uma situação política bastante polarizada, e o Brasil, nós temos antecedentes que muitas vezes as divergências das correntes políticas não conseguem ser canalizadas para as instituições, e nós acabamos tendo interrupção do processo democrático. Mas nós acreditamos que essa situação política exige reflexão de todos os brasileiros, de todas as correntes políticas, no sentido de entender, existe uma maioria, mas existem setores consideráveis também que manifestaram a respeito de uma série de problemas que o país vem enfrentando. Então, é um momento que exige muita reflexão das correntes políticas.
é importante para o fortalecimento da democracia que os conflitos sejam canalizados e resolvidos pelas instituições. A democracia é o único regime político que acha que o conflito é legítimo e que faz parte da vida social os conflitos. E a questão toda é como administrar, como equacionar, como resolver os conflitos. Então, acho que as declarações da presidente no sentido de diálogo e das forças também opositoras no sentido de diálogo abre um bom caminho para que haja uma reflexão de todas as correntes políticas para o bem do país, para o interesse público. Nós também gostaríamos de lembrar nessa data o Dia do Servidor Público. Nós estamos há muitos anos na Câmara, temos acompanhado o trabalho dos nossos servidores e o município presta importantes serviços para a população, serviços de saúde, serviços de educação, na área de esportes, de assistência social. A Câmara Municipal também presta um serviço no sentido de trazer e conduzir as questões que os vereadores percebem na população, fazendo um trabalho de mediação junto ao Poder Executivo, junto à Prefeitura, e também através de propostas, de projetos de lei. Os funcionários da Câmara também são servidores públicos que prestam importante serviço para a nossa cidade. Nós sabemos da importância de valorizar o serviço público. Nós tivemos alguns anos atrás uma campanha muito ruim, tentando culpar os funcionários públicos por todos os males que o país passava. Mas nós sabemos que o papel do funcionário, o papel dos profissionais que estão na esfera pública são de fundamental importância, principalmente para a população trabalhadora do nosso município. As pessoas que recebem o serviço de educação, que recebem o serviço de saúde, que recebem o serviço de assistência social, os serviços esportivos, culturais. Então, esses setores todos são importantes na prestação de serviço para a nossa população. Então, eu queria parabenizar todos os servidores, dizer da importância e do nosso reconhecimento da importância deles para o desenvolvimento da nossa cidade. Agradeço, vereador. Continua com a palavra os senhores vereadores. Vereador de Paula, Vossa Excelência dispõe 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, imprensa presente, qual quero cumprimentar a Lília, todos os que acompanham aqui a sessão da Câmara Municipal de Osasco. Senhor presidente, eu tenho entrado com várias indicações, vários pedidos de melhoria para os nossos bairros, e hoje eu venho solicitar da administração que venha fazer um mutirão de limpeza no bairro do Jardim Piratininga. Tenho passado muito ali, passei hoje de manhã na Frei Caneca, uma rua importante da nossa cidade, e a calçada está intransitável, do tanto de entulho que tem nas calçadas, do tanto o mato. Daqui uns dias, Deus e mais, Zezinho, com uma foice não vai mais conseguir roçar aquele mato, não, vai ter que ser no machado, porque o mato está muito grande. E nós entendemos que a administração da nossa cidade, uma cidade muito importante para o estado de São Paulo, importante para o país, está deixando a desejar muito nesse sentido da questão da limpeza. Então, solicito da administração que venha fazer um mutirão de limpeza por todo o bairro do Jardim Piratininga, fazer um recapeamento ali naquelas ruas. Frei Gaspar está sofrendo muito ali. O mato muito alto nas calçadas, os moradores que passam por ali, que são do Jardim Piratininga. Hoje à tarde aqui tinha bastante pessoas ali do Jardim Piratininga que conhecem essa realidade. Então, solicitar da administração, ilustre vereador André Sacco, que voltasse as regionais para a nossa cidade, porque lá atrás tinha as regionais, eu não era vereador nessa época ainda,
mas os moradores reclamam e cobram muito por a volta das regionais. Então, solicitar a administração nossa, temos visto aumentar muito aí a arrecadação do nosso município, mas solicitamos que volte em benefício para o povo. Solicitar também da administração para o mesmo bairro do Jardim Piratininga, que a Secretaria de Habitação do nosso município venha refazer a calçada, refazer o passeio público da Avenida Edmundo Amaral, uma avenida importante na nossa cidade. Dídio passou muito por lá, Deusimar, André, Zezinho, todos e viram a situação que está ali. Quebraram toda a calçada dos comerciantes, não voltaram para refazer, faz praticamente um ano. E essa secretaria, solicitei marcar uma audiência lá para ir falar com o secretário. Já falei uma vez, vou falar de novo. E se não atender, vamos ter que levar o povo, uma coisa que eu acho que não tem necessidade, levar o povo na secretaria para falar com ele, porque nós entendemos que os moradores, veja eu, está aí meu amigo, que os moradores do Jardim Piratininga não merecem o que está sendo feito ali, uma tremenda de uma falta de compromisso com o povo da nossa cidade, que paga o imposto mais caro do país. Então, solicitar que venha fazer mutirão de limpeza no bairro de Jardim Piratininga, e, enfim, por toda a nossa cidade de Osasco, doutor André Saco, que ali no bairro do Jardim Rochdale também, tem passado muito ali na Rua Agudos com a Avenida Brasil. Meu Deus do céu, o canteiro está lotado de entulho. Então, solicitar dessa administração que venha olhar com mais carinho para a nossa cidade. Porque o povo da nossa cidade paga o imposto mais caro do país e não está recebendo os benefícios que é para receber. Então, pedir urgência que essa administração venha providenciar isso, vereador Valdir Roque. Porque os moradores pagam imposto caro e precisa que venha receber benefício. Solicitar também, senhor presidente, que venham cumprir a lei que determina que as obras públicas tenham lá as placas com o valor, quanto custa cada obra, com o início e quando terminará, ilustre vereador Alex da Academia. Porque nós entendemos que o povo precisa saber quanto está gastando em cada obra do nosso município e quanto tempo levará para ser resolvido. Jesse, ali no bairro do Jardim Rochdale, estão fazendo a reforma do pronto-socorro do Rochdale. Sabemos que iniciou com 2 milhões e 100 aquela reforma, mas não sabemos quanto tempo vai demorar para o povo receber aquele serviço feito. Então, solicitamos que essa administração venha cumprir essa lei, vereadora Andréia, com urgência, que o povo da nossa cidade precisa saber onde o nosso dinheiro está sendo gasto, para ter mais claridade com as coisas, que nós entendemos que não estão levando a sério. Estão levando o negócio muito na brincadeira e a nossa cidade precisa ter mais respeito com o nosso povo. Continua com a palavra os senhores vereadores. Vereadora Mazefa Varão. 5 minutos. Bem, boa tarde novamente a todos, todas. Nós também apresentamos alguns projetos, algumas propostas, né, para o prefeito, e eu queria aproveitar esses 5 minutos e dividi-lo em 2 partes. Primeiro, eu queria falar um pouquinho da Comissão da Verdade que esta Câmara aprovou e que está em curso, né? O prazo para o levantamento de dados da Comissão da Verdade aqui em Osasco, dos problemas que houve, dos ataques aos direitos humanos aqui, ele tem até o dia 21 de novembro para encaminhar esses documentos à Comissão da Verdade Nacional, tá? A colaboração que nós temos. Já ouvimos vários depoimentos aqui nesta sala, no Sindicato dos Metalúrgicos, no Sindicato dos Químicos também ouvimos, e a semana que vem, a partir da segunda-feira, nós também ouviremos mais depoimentos, inclusive do ex-prefeito de Osasco, Francisco Rossi de Almeida, que, à época do golpe militar, no período inicial da ditadura, era do movimento estudantil e dirigiu
a UEO, União dos Estudantes de Osasco. Tá? Então, eu queria aproveitar e convidar a todos e a todas para que venham a essas oitivas, que divulguem as oitivas, que acompanhem, porque, como disse, né, eu já tive a oportunidade de repetir aqui várias vezes, caminhar sem conhecer o passado, viver sem conhecer o passado é como caminhar no escuro. Tá? Então, nós temos que saber, nós temos que compreender para evitar que aconteça um retrocesso. Eu tenho a impressão de que isso está fora de qualquer horizonte político do nosso país, mas é bom colocar isso. E queria, ainda no esteio da eleição que se encerrou na segunda-feira, eu queria levantar algumas questões, né? Queria primeiro dizer que é absolutamente incompreensível, e aí não é só para mim, é para qualquer pessoa que entenda das relações institucionais, abrir faixas pedindo impeachment da presidenta Dilma. Eu tenho recebido isso no Face. Quer dizer, com todo respeito à senhora presidenta, a coitada não foi nem empossada ainda e já estão pedindo impeachment. Tá? Além do que, o impeachment é um processo que demanda, né, alguns trâmites a ser seguidos, né? Mas isso me cheira muito a buscar a instabilidade. Isso me cheira muito a dizer uma coisa e fazer outra. Quer dizer, não existe o resultado de uma eleição. Em algumas cidades aqui na nossa região, a minha candidata não teve a votação na sua maioria, mas, bom, o que temos para hoje, como diz a juventude, né? E eu digo felizmente, é a presidenta Dilma. Então, acho que vamos falar e fazer a mesma coisa, né? Vamos dizer que nós respeitamos o resultado eleitoral e vamos, de fato, respeitar o resultado eleitoral. Não vamos começar com foquismo, né? De jogar centelhazinhas de instabilidade para poder depois dizer, viu, não avisei, viu, não falei, né? Que é daqueles que não querem realmente construir. E queria aproveitar e falar também, né, de uma coisa que para mim foi muito animadora, acho que para todo mundo da disposição pela reforma política. Né? A reforma política é a mãe de todas as reformas. Reforma política é a mãe da reforma tributária, em que pese já terem sido feitas várias mudanças tributárias, inclusive de desoneração, com as quais eu posso ou não concordar, mas já houve, e desoneração de produção, né, dos empresários e tudo mais. Mas é a reforma política, é o plebiscito que tem que ser feito. E queria dizer o seguinte, tá? Nunca vocês vão ouvir-me, e nem a muitos outros defensores da democracia, uma posição contrária à liberdade de expressão. Agora, liberdade de expressão não é a mesma coisa de proprietários de meios de comunicação. Então, o que nós temos que ter claro é que houve, sim, por parte da revista Veja, uma tentativa de golpe quando antecipa questão de ordem, presidente. A sua... Questão de ordem, vereador Maluco, beleza. Estando inscrito, gostaria de ceder meu tempo à nobre vereadora. Passa mais 5 minutos, Vossa Excelência. Muito obrigada. Obrigada, vereador Maluco. Eu acho que isso também demonstra, né, todo o compromisso que nós temos em colocar a verdade. Então, a questão da liberdade de expressão não tem nada a ver com a gente questionar e buscar regulamentar as mídias, regulamentar os meios de comunicação. Tem nada a ver. Aliás, a condição para a verdadeira liberdade de expressão é que nós não tenhamos uma família controlando uma quantidade imensa de canais de televisão para esse Brasil afora. Que nós não tenhamos 1 ou 2 ou 5 famílias coordenando os grandes jornais do nosso país. A liberdade de expressão é exatamente o contrário. É você dar condições de expressão de todos, e não daqueles que concordam comigo. E o que a revista Veja fez foi, antes de mais nada, antecipar em 2 dias a sua edição
apenas porque era o dia das eleições. Isso, para mim, já demonstra um usufruto, uma apropriação e uma agressão à democracia. A segunda questão, que a vereadora Andréa mencionou aqui, que foi a fala da presidenta Dilma, quando, não apenas quando soube do resultado, mas ontem no Jornal Nacional, é que ela vai continuar dando todas as condições para que as instâncias que fazem as apurações de denúncia, apurações das denúncias de corrupção, corruptores e corrompidos, aconteçam até o fim. Continuar. E aí, quem sabe, ela vai conseguir estimular que as instâncias responsáveis por isso, que é, em primeiro lugar, o Ministério Público, que tem que fazer o levantamento, tem que levantar a denúncia e configurá-la ou não, o inquérito para configurar a denúncia ou não, possa responder às inúmeras denúncias que nós temos visto, que pertencem a outros P's. Porque a forma como as pessoas colocam é crer que ações de corruptos, de corruptores e corrompíveis se deu apenas nos últimos 12 anos. Quer dizer, quando a gente remonta ao passado disso, tá, essas ações não serão analisadas. Quer dizer, a corrupção parece ter uma marca de nascença. Eu ousaria lembrar a todos de quando João VI veio para o Brasil, tá, que veio fugido de Napoleão para cá, que começou a dar títulos nobiliários, tá, títulos de nobreza, a quem lhe desse o que comer, porque não havia naquele momento. Pode ser que em alguns dicionários isso não seja ação de corrupção, mas no meu é. No meu é. Tá? Evidentemente que ninguém vai agora julgar as ações de Dom João VI. Que não venha ninguém aqui fazer gracinha com isso. Mas e aí, como é que foi? Como é que foi, por exemplo, quando Getúlio Vargas, quando ele passa a ter ações em prol da maioria do povo trabalhador brasileiro, começa a defender a Petrobras, Carlos Lacerda criticando e jogando sobre ele ações que não lhe diziam respeito. Então, eu acho que faz parte, sim, do projeto, do processo de todos aqueles que defendem a democracia, evitar denunciar, comprovar e punir todos os que estão submetidos, todos os que se dispõem a entrar em processo de corrupção. Mas a gente não pode reduzir a discussão da corrupção apenas a isso. Existe uma questão moral nesse país a ser defendida. Existe uma questão ética nesse país a ser defendido. E ética e moral não estão apenas no processo da corrupção. Ética e moral se manifestam nas relações de respeito aos direitos das pessoas e terem vida digna. E isso, sem dúvida nenhuma, aí sim, até agora, em toda a história do Brasil, foi o Partido dos Trabalhadores que levantou. A ética e a moral dos direitos humanos, a ética e a moral de permitir ao outro os mesmos usufrutos daquele que eu tenho para a mesma riqueza, a ética e a moral que é defendida para que nós temos verdadeiramente que todos os homens e mulheres sejam iguais perante a lei, perante Deus, perante Confúcio, que acabamos de receber a estátua dele lá na biblioteca municipal, e principalmente diante o usufruto das riquezas do mundo. Muito obrigada. Agradeço, vereadora. Continua com a palavra os senhores vereadores. Como último orador, vereador Aloysio Pinheiro. 5 minutos. Informar aos senhores vereadores que nós vamos manter como remanescente esse presidente, o vereador Alex, como segundo orador, vereador Rogério Lins, vereador Jair Assaf, Dinei Simão, Karen Gaspar, Rogério Silva, doutor André, vereador Branco e vereador Valdomiro Ventura. Esses são os remanescentes para a próxima sessão. 5 minutos, vereador. Quero agradecer o tempo aí, senhor presidente. Ao mesmo tempo, cumprimentar a todos. Já havia cumprimentado quando da discussão de uma moção. Mas, senhor presidente, eu faço aqui a intervenção
Ontem estava... veja como é importante a audiência da TV Câmara. Ontem eu estava tomando um café aqui na padaria em frente à Catedral, e uma pessoa me abordou e falou exatamente da questão das PVs da Sabesp. Falou que, de fato, constatou, né, tudo aquilo que a gente havia dito, que é um problema bastante sério. Ele mesmo já teve avarias no seu veículo, e ele perguntou, mas o que vocês fizeram? Aí eu falei, fizemos todo o levantamento da vereador Valdir. Isso já tem 1 ano e meio já, viu? Todo o levantamento, encaminhamos para a Sabesp, com apoio da Secretaria de Obras, com apoio da Coordenadoria de Defesa Civil. Eles encaminharam, junto com a nossa assessoria, fizemos todo o levantamento, eles encaminharam os dados que eles tinham, juntamos com os nossos, e eu encaminhei por ofício ao superintendente da Sabesp, Milton Oliveira. Mas não teve nem resposta. Quer dizer, e é um problema bastante sério, especialmente onde há conversão, onde tem trânsito pesado, onde tem trânsito intenso, tem sido um transtorno muito grande para quem é motorista de ônibus, para veículos pesados e também para os carros comuns. E nós estamos insistindo com isso porque, veja como é importante a gente falar aqui das demandas da cidade e as pessoas se manifestarem. Uma outra questão que nós vamos continuar insistindo, que eu estou insistindo também, é que nós precisamos, eu vi no jornal, acho que o Agora, não sei que jornal que foi, chamou de caçadores de água. Olha só, um grupo, se eu não me engano é Perus, um grupo de pessoas quer recuperar uma mina d'água porque não tem água. E a gente fica alarmado ainda, doutor André, com os vazamentos. Ontem, fui acionado por uns moradores ali na Vila Ivone, e um vazamento, só porque... Outra coisa que a Sabesp precisa prestar atenção. Só porque o vazamento é de pequena monta, ou seja, aparentemente, é um vazamentinho ali suave e tal, não é. Porque à noite, quando ela precisa aumentar um pouco da pressão, para a água chegar em bairros mais altos, o que acontece com aquele vazamento que durante o dia, aparentemente, é de pequeno porte? Aumenta muito a perda da água. E uma questão que nós precisamos de todos os vereadores nisso, começando pelos 3 vereadores aqui do PSTB, nós precisamos, doutor André, urgentemente ver com a Sabesp que ela precisa montar uma espécie de uma diligência. Urgentemente. Por quê? Não é admissível. Eu acabei de receber minha conta de água e chegou um panfletinho junto, falando que precisa economizar, falando dos baixos níveis dos reservatórios, do sistema de abastecimento, né? No caso aí nosso, a Cantareira, está quase zero. E tá bom, como é que fica incoerente? Como é que você pede a uma empresa importante do porto da Sabesp, pede para o morador economizar água, mas ao mesmo tempo ela não tem uma capacidade instalada para poder estancar, cessar rapidamente os vazamentos? A questão da identificação do problema e a solução do mesmo. Tem que haver, nesse momento de crise, precisa pegar o escritório aqui do Oxidale e precisa fazer uma supervisão geral na cidade. Porque se o morador não vê, ou se um dos vereadores, ou sei lá, alguma pessoa não vê, para poder informar que pode ter vazamento em lugares que você não consegue enxergar. E aí você vai perder uma imensa quantidade de água. Que eu volto a repetir, o índice que a própria Sabesp mostrou de desperdício é muito alto, é mais de 30%. Então eu queria encerrar aqui, colocando essa preocupação para todos os nossos colegas vereadores, para que a gente possa acionar a direção da Sabesp, e aí não é o senhor Josué, que prontamente nos atende, é o superintendente e a presidência da Sabesp, para poder fazer uma força-tarefa, identificar urgentemente e resolver os problemas, especialmente quando se tratar de vazamentos. E para encerrar, senhor presidente, só o nome do doutor André, na sessão anterior, ele havia se referido ao IPMO. Eu recebi do nosso presidente Francisco Cordeiro da Luz,
o relatório aqui do IPMO. Depois eu vou passar uma cópia do doutor André, que é uma saúde financeira muito positiva do nosso Instituto de Previdência. Então, depois não vou entrar no detalhe aqui, mas porque na fala do doutor André deu a impressão que o Instituto está deficitário. E não está deficitário. Ele está com a saúde financeira bastante positiva, garantindo aí tanto os aposentados quanto os pensionistas da nossa cidade. E deixar um grande abraço a todos os servidores e servidoras públicas do Brasil, mas especialmente da nossa querida Osasco. Questão de ordem, senhor. Questão de ordem, vereador. Penso estar ocorrendo alguma divergência ou algum favorecimento a algum vereador. Explico por quê. Eu estava inscrito na frente do vereador Aloysio, mas eu sei que não é acordo de liderança, né? É um comportamento da casa para que o líder vá sempre à tribuna responder aos quesitos dos senhores vereadores por parte da administração. Mas o que eu observei aqui é o vereador Aloysio, muito embora tenha falado da água, que é um assunto importante, todos nós temos que falar, mas ele não respondeu absolutamente nada de nenhum dos senhores vereadores. Ele foi simplesmente colocar um assunto de ordem na visão pessoal da cidade, da falta d'água, mas não respondeu. O vereador De Paula trouxe o reclamo aqui da população da falta das regionais e das dificuldades por que passa cada bairro da nossa cidade, não só no Piratininga, na Zona Norte, mas como na Zona Sul também. E essa história nós conhecemos. Então, eu acho o seguinte, já que o líder, né, do senhor prefeito na casa, e que é o líder da bancada de apoio do prefeito, e nós temos 3 vereadores que é a oposição na casa, nós queremos também o espaço para que nós possamos falar todas as sessões, talvez para responder à base de apoio ou ouvir também da base de apoio, porque aí fica desigual a nossa função. E não é desigual a minha função da do vereador Aloysio, desigual para todos os senhores vereadores. E isso nós não podemos aceitar, né? Nós somos igualitários. O Vossa Excelência, que é democrático, sempre pautou pelo regimento, então nós gostamos de seguir o regimento, né? O fato de o vereador Aloysio falar na minha frente, ou o contrário, isso não interfere, mas a forma, né, como a condução da fala do vereador Aloysio, que não respondeu aos reclamos dos senhores vereadores. Então, eu acho que nós temos que conversar novamente para definir essa situação. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. A Vossa Excelência falar da questão de ordem do novo vereador André, eu aguardo. Não, pode falar, vereador. Está com a palavra, de repente... É porque eu não entendi se foi regimental ou não a questão de ordem do vereador. A questão de ordem do novo vereador foi regimental. Tá, obrigado. Senhor presidente, dentro da questão do regimento aí, e também pela história da casa, primeiro, eu quero perguntar para o vereador André se está no regimento que a liderança do governo tem que fazer exatamente o que ele falou. Ou se é ele que vai pautar as ações do líder do governo na casa. Então, isso aí não entendi. Segundo, a casa tem uma tradição. Eu não sei quando... Vossa Excelência é vereador há mais tempo do que eu, né? Um pouco mais. E a tradição da casa é essa, que a liderança da maioria tem esse espaço derradeiro no expediente das sessões. Eu vou deixar como sugestão para Vossa Excelência que Vossa Excelência faça uma reunião com os vereadores para poder observar, que não é no plenário que se resolve isso, poder observar a questão de ordem do vereador e, mais ainda, consultar o colegiado aqui, o conjunto dos senhores vereadores, para definir se vai fazer constar isso de regimento, que ele apontou aqui, ou se vai determinar que quebra a tradição da casa, enfim, o que vai acontecer, para que a gente não ouça aqui a posição do vereador como se fosse uma reclamação em função dele ser o líder da oposição e eu ser o líder do governo. E eu não quero ficar no meio dessa confusão. Eu quero que a mesa diretora, na pessoa do nosso presidente, tome uma posição, não precisa ser agora, tome uma posição perante o colegiado de senhores vereadores e das nossas vereadoras. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador.
Nada de questão pessoal aqui, muito pelo contrário. Aqui existe um respeito e urbanidade enorme. Eu acho que é uma questão de respeito ao legislativo, a todos os senhores vereadores. Então, nós temos que avançar nas discussões regimentais e comportamentais que nós estamos vendo. Porque o líder do senhor prefeito manifestou-se com indicação do mandato do vereador, não como liderança respondendo aqui aos anseios e reclamos dos senhores vereadores do plenário. Então, existe, sim, uma distócia que precisa ser corrigida. Nós temos que avançar. Distócia é quando as coisas não se encaixam direito, né? As coisas estão desiguais. Daqui a pouco, vamos trazer um fórceps, né, para que esse regimento siga de forma equânime, que siga de forma transparente, bem equilibrada. Muito obrigado. Agradeço aos vereadores. Esse assunto já foi debatido aqui na casa e não será a última vez que será discutido, né? São questões que não se esgotam nesta sessão, elas vão continuar. Há uma tradição na casa, desde que eu me conheço como vereador há 22 anos aqui, que o líder do prefeito tem o uso da palavra. Isso nesse mandato agora, nos anteriores. Agora, o que o líder vai discutir ou não, eu não posso questionar ou fazer uma triagem antes para verificar o que ele vai levar como discussão na tribuna. Agora, aqui a palavra, isso já discutimos aqui no começo do ano, no ano passado, e eu, como presidente, enquanto eu vou garantir a palavra ao líder do prefeito, pela tradição que já vem sendo colocada em prática há todos esses anos que eu conheço. Então, em outras casas legislativas, a gente sabe que o procedimento também é esse, tá certo? Dar-se a palavra ao líder, né? Seria de bom arbítrio que realmente o líder fosse para discutir ou defender as teses que foram discutidas dentro da sessão. Mas agora, eu não posso fazer essa triagem, né, até porque o tempo foi se esgotando. Agora, se nós formos incluir aqui um da oposição ou da situação, aí depende dos vereadores. Nós podemos fazer uma reunião e colocar. A palavra aqui será cedida de acordo com o tempo que nós temos regimental, que porventura, por sinal, já se esgotou faz tempo. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Vossa Excelência tocou no cerne da questão. O líder do senhor prefeito vai falar de assuntos da administração para com os senhores vereadores, ou o vereador Aloísio, enquanto vereador, vai colocar as suas indicações de ordem do seu mandato. São coisas distintas. Então, eu entendo, como líder do prefeito, que é o vereador Aloísio, deva trazer, sim, ao plenário as discussões e as respostas para que todos os senhores vereadores que se manifestaram, né, ter condição de responder pelo governo. Essa é uma situação. Outra situação é o líder do senhor prefeito, enquanto na função de vereador e defendendo um mandato específico de vereador, sim, aí é uma outra situação. E essa é a questão que nós temos que discutir. Muito obrigado. É que, além de líder do prefeito, o vereador Aloísio também é vereador. Como esse presidente, além de ser presidente, também tem um mandato de vereador. Então, é muito complicada essa situação. Mas eu queria pedir aos senhores vereadores a compreensão, aqui, porque nós temos aqui uma questão de ordem ainda para fazer, que é a questão do minuto de silêncio aí para 3 pessoas ou várias pessoas. Só para completar. Já darei, vereador. Mas nós temos aqui um minuto de silêncio que foi solicitado. Nós queremos avançar ainda aí hoje nos vetos também, tá certo? E eu queria pedir, portanto, a compreensão dos nobres debatedores aí, para que a gente possa entrar na sessão, e que isso aqui, como eu disse, não vai se esgotar no dia de hoje. Questão de ordem. Só para deixar claro, né, vereador André, que como ele gosta de pautar pelo regimento, e não está no regimento essa questão que ele falou, segundo, não dá para ele querer pautar o líder do governo, e menos ainda qualquer outro vereador. Não é possível fazer isso. Então, por exemplo, se ele observasse, o líder do governo entendeu que deveria dar uma resposta importante hoje. E foi dado sobre a questão do IPMO, que ele mesmo abordou. Então, como é que ele pode usar de um processo que ele não observar? Que houve uma resposta do líder do governo, inclusive,
Deixei claro na tribuna, está aí nos anais da casa, que vai ser cedido, inclusive, se ele quiser, lógico, tiver interesse, cópia do documento de uma questão que ele levantou. Então, como é que ele pode vir no microfone de à parte e dizer que o líder do governo tratou nenhuma questão de natureza de interesse do governo ou de resposta a qualquer vereador? Quer dizer, então, infelizmente, me desculpe, doutor André, não foi coerente a questão de ordem de Vossa Excelência nesse quesito. Questão de ordem, senhor presidente. É objetiva. Questão de ordem. Na sessão passada, eu pedi que fosse feita uma audiência pública para discutir o assunto do IPMO. Audiência pública para se discutir o assunto do IPMO. Gostaria muito que o líder do senhor prefeito manifestasse a respeito da audiência pública nesta Casa de Leis. Muito obrigado. Só informar os senhores vereadores, esteve aqui hoje presente atendendo a um convênio assinado por esta casa, pelos senhores vereadores, o pessoal, os chineses da cidade de Jeneguin, que veio aqui até hoje fazendo Denim, é verdade, é Denim, uma cidade co-irmã da cidade de Osasco, né, na China, esteve presente, inclusive doou para a cidade de Osasco uma imagem do Confúcio, que será instalado lá na Biblioteca Municipal. Ela deveria já ter sido implantada hoje, porém, com problemas de desembargo alfandegário, ela vai retardar uns 3, 4 dias, mas será implantada lá na Biblioteca Municipal. Então, como a gente quer, esse convênio é um convênio que foi assinado aqui pela Câmara Municipal, que autorizou essa cidade co-irmã, né, de Denim, e aí a gente vai ser, portanto, vai ser instalado nesse local. E aqui vou usar aqui uma frase de Confúcio para que a gente possa tentar apaziguar um pouco as coisas aqui, que foi dito, inclusive, hoje. Não faça para alguém aquilo que não quero que faça para mim, né? Então, acho que isso serve bastante para a gente hoje, nessa tarde aqui. Nós vamos fazer um minuto de silêncio agora, também pelo passamento aqui do senhor Odin Giorgion, por solicitação do vereador Valdir Roque, a senhora Ingrid, por solicitação da vereadora Andréia Capriotti, e também pelo passamento de todos aqueles estudantes, professores e as mães dos alunos vítimas do acidente de ônibus que aconteceu tragicamente nessa noite lá na cidade de Borborema. Então, por respeito, vamos de pé fazer um minuto de silêncio. Aproveitar para enviar um abraço em nome da Câmara Municipal a todos os servidores públicos municipais, estaduais, federais, em especial os da casa. Enviar aqui o nosso abraço, que hoje, no dia 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu, é comemorado o dia do servidor público, então, é o dia do funcionário público. Então, o nosso abraço a todos os servidores da Prefeitura, da Câmara Municipal, em nome aqui da presidência e dos vereadores dessa casa. Está encerrada a sessão de expediente. Dentro de 15 minutos, faremos chamado dos senhores vereadores para a ordem do dia.